Meus amados e queridos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Essa noite eu convido você a estar junto comigo, falando sobre o assunto trança. A trança pode na igreja? A trança é um pecado? Quem faz trança vai para o inferno? Essas perguntas, elas têm resposta. E nessa noite eu quero estar com você dividindo sobre esse assunto. No livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9, aonde o apóstolo Paulo vai dizer assim: da mesma sorte que as mulheres em trajes decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro ou pérola, ou vestuários despretensiosos. Amém? Antes da gente entrar na leitura da Bíblia, eu quero convidar você a estar comigo fazendo uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, estamos buscando, ó Pai, aleluia, pelas almas daqueles, ó Senhor, que estarão tendo um contato, Deus, com esse vídeo. Senhor, venho pedir, Senhor, aleluia, através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para que essa mensagem, Senhor, vá de encontro, Senhor, com essas vidas e que muitas pessoas possam ser edificadas nela. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, amém, e graças a Deus. Amém, meus queridos? Vamos agora entrar no texto, aonde o apóstolo Paulo, ele está dando ali uma orientação à igreja, aonde ele está dando uma orientação ali para Timóteo, aonde ele vai mencionar aqui, né, a forma com que as irmãs, elas deveriam se comportar nas reuniões, amém? Porque essa mensagem de Paulo, ele vai mostrar o momento da reunião. Essa mensagem, Paulo, ele vai mostrar um momento de oração. Nesse momento que Paulo está dando essa indicação para Timóteo, é para que Timóteo cuidasse do corpo que é a igreja, amém? Então, eu quero dizer para vocês que na minha Bíblia aqui está frisado, e no meu dicionário, frisado é trançado. Em outras Bíblias aparece já diretamente trança. O fator dessa palavra trança, ela aparecer na tradução, ela se dá pelo fato de quando o tradutor ele está traduzindo o texto do grego para o português, ele procura a melhor expressão que se encaixa dentro daquela visão pela qual os leitores terão, amém? E muitas das vezes acaba ocorrendo uma infelicidade dos tradutores, né, acabar colocando palavras difíceis e mal compreendidas, porque no texto grego, né, não é essa palavra trança que aparece, amém? Mas a palavra que aparece no grego é a palavra plegmachim, amém? Plegmachim, amém? Essa palavra é a palavra que o apóstolo Paulo ele utiliza. Mas só que essa palavra plegmachim, ela é uma palavra que tem a sua raiz firmada dentro da palavra plegma, amém? No grego, tá? E a palavra plegma, que está no grego, ela também tem uma conjunção com a palavra pleco, amém? E essa palavra pleco, essa palavra significa trança, amém? Mas não é a palavra pleclo, que aparece no texto original em grego. O que aparece no texto original em grego é plegmachim, amém? Porque essa palavra pleco, ela significa trança, mas essa palavra trança no grego é um verbo, amém? Então, tudo aquilo que é entrelaçado, amém? Corda, arame, graveto, essa palavra vai ter a tendência a aparecer pleco, amém? No grego. Mas vamos se ater aqui no texto, aonde muitas pessoas elas ficam confusas, elas ficam com medo, porque a palavra trança
aparece no texto falado pelo apóstolo Paulo. Amém? Se bem que muitas traduções utilizam a palavra trança, mas eu tenho essa Bíblia aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá? Essa daqui é a Bíblia Judaica Completa, tá? O tradutor dela, ele é David Stein, amém? Ele procurou se aproximar o máximo possível da tradução original do grego para o português, amém? E eu vou ler esse texto agora nessa Bíblia para você ver a diferença que faz uma boa tradução. Está dizendo assim: da mesma forma, as mulheres, ao orar, devem se vestir com modéstia, discrição e de modo respeitável, não com penteado elaborados e joias ou ouro, pérola ou roupas caras. Tá vendo como é que essa palavra frisado e a palavra trança aparece aqui nessa Bíblia? Aparece como um cabelo elaborado, tá? Então a ideia do apóstolo Paulo era essa, que as irmãs não chamassem atenção no momento da reunião. A ideia do apóstolo Paulo é justamente essa, para quando as irmãs estiverem orando, que elas não se preocupem tanto com a sua vaidade. Por quê? Quando uma irmã vai à casa do Senhor, ela vai nada mais do que para um lugar onde os olhos dela estarão fechados e os olhos de outras pessoas também estarão fechados. E além do que, ela não ser percebida nesses locais, ela estará ali e as outras pessoas demais com o foco de orar por pessoas doentes, orar pela igreja, orar pelos os pastores, orar contra as obras do maligno. Então, no momento da oração, que não haja tanta vaidade. Amém? E a ideia do apóstolo Paulo, dentro dessas traduções, né, convencionais que nós temos hoje nas nossas mãos, dá-se a ideia de que Paulo ele está proibindo que as mulheres usem trança. Não, mas ele não tá? Você que usa trança, você que tem uma filha que tem um cabelinho crespo, você que tem sobrinha, você que tem mãe, pessoas que precisam até mesmo desse tipo de penteado para poder estar se produzindo, amém? Você fica tranquila, porque a ideia, a intenção do apóstolo Paulo não é jamais desconstruir uma cultura, amém? Porque por volta do século XV, depois de Cristo, a trança se popularizou na África, amém? De uma forma muito especial, muito bonita, aonde a trança ela não servia somente como um instrumento de beleza, mas era também como um instrumento de comunicação. E as trancistas da época, elas faziam uma trança na cabeça das pessoas, como se fosse um mapa, indicando e dando uma direção para que aquelas pessoas pudessem chegar em certos locais. Então, a ideia, a intenção do apóstolo Paulo não é desconstruir uma cultura, não é desconstruir um penteado, não, nada disso, tá? Então, vou repetir para você nessa Bíblia, que é a Bíblia Judaica Completa, que vai dizer assim: da mesma forma, as mulheres, ao orar, devem se vestir com modéstia, discrição e de modo respeitável, não com penteados elaborados e joias de ouro, pérola ou roupas caras. Amém? Mas você precisa tomar cuidado. Você que decidiu não mais trançar o seu cabelo porque você viu essa palavra na Bíblia. Você precisa tomar cuidado porque o contexto imediato
depois que ele fala sobre a trança, ele vai dizer também que a mulher não pode usar ouro, pérola ou roupas caras, amém? E muitas das vezes as irmãs elas optam em não trançar o cabelo mais, porque está escrito na Bíblia, e acabam usando brinco, colar, pulseira, pedras nas roupas, amém? E se você for por uma linha, você tem que ir pela outra linha também, porque o contexto aqui eles estão juntos, o contexto aqui ele é imediato, o apóstolo não separa isso, amém? Mas é que nem eu disse para você, fica tranquila, essa palavra trança, ela aparece nas nossas Bíblias, nas nossas traduções, porque ao interpretar aquilo que foi dito no grego, tá? Deu-se ao entender para o tradutor que seria mais fácil, mais compreensível ele colocar frisado ou trança. Mas na verdade, o texto original, o apóstolo Paulo não menciona a palavra pleco, amém? Pleco, tá? Que é no grego trança. Essa palavra não aparece na tradução original do Novo Testamento. Antes da gente finalizar, para você ter certeza e você não ter medo, eu quero mostrar para você uma passagem no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, aonde Pedro aqui ele está instruindo uma mulher de Deus como ela deve agir na sua casa. Então você observa. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Amém? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Presta atenção. Eu não quero falar sobre a submissão, porque eu já falei sobre a submissão no último vídeo que nós fizemos. Mas eu quero que você não perca aqui o contexto dessa mensagem. Veja o versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Amém? Então, o que Pedro ele está ensinando aqui? Para que não seja o adorno da esposa o que é exterior. Então, o que é exterior em qualquer pessoa? Mulher, homem, é a roupa, é o penteado, são os olhos, é a maquiagem, as unhas, né? Então, o nosso exterior é aquilo que aparece por fora, amém? Então, Pedro, aqui ele vai falar que para a mulher de Deus, ela não se preocupar em conquistar o seu marido, sendo bonita por fora, amém? Para que chame a atenção dele e que ele venha se interessar mais por ela, amém? Mas ele vai dar a ideia aqui do cabelo frisado também. Então você veja que dentro da ideia do apóstolo Pedro, ele está mostrando que uma mulher de Deus, ela pode usar cabelo frisado, ela pode usar ouro, ela pode usar pérola e ela pode usar vestido caro. Amém? Tudo é uma questão de você contextualizar a palavra. Tudo bem? Então, o que Paulo está dizendo é que não é para a mulher aparecer nas reuniões espirituais muito chamativa. Amém? E o que Pedro está dizendo é que a mulher ela pode ser bonita da forma que ela bem entender, mas que não é a beleza dela por fora que vai conquistar o esposo dela, mas o honesto e o digno comportamento e o temor. Amém? Então, trançar cabelo não leva ao inferno, trançar cabelo não é pecado, e se você trança o seu cabelo, só tome cuidado para você não ficar enfeitando ele demais quando você trançar,
e você acabar sendo um objeto de cobiça, tá? E você acabar sendo muito observada e chamar atenção ao ponto de deixar o seu esposo triste, ao ponto de desviar o olhar de algum irmão que já é comprometido, ao ponto de deixar alguma irmã, né, chateada, né? Então, você toma cuidado, tá bom? Usar trança não é pecado, pode, que Deus te abençoe. O meu nome é João Pimentel, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, compartilhe, amém? E nos ajude a crescer, porque o nosso canal é novo e precisa da sua ajuda. Em nome de Jesus, Baruch Hashem, que o Senhor seja louvado e bendito sobre a sua vida. Amém e graças a Deus.